Olá pessoal, meu nome é Antônio Canela, eu sou perito criminal federal, analista de mancha de sangue. Esse aqui é o canal Blood Training, que visa disseminar a análise de perfil de mancha de sangue de maneira mais científica. No bloco de hoje, o bloco 3, eu vou falar sobre um dos principais desafios para o analista de mancha de sangue, que é a interpretação de mancha de sangue sobre tecidos têxteis. Por que isso é difícil? Porque o tecido, usualmente, ele possui características de absorção e de capilaridade. E essas duas características do tecido, digamos assim, elas são capazes de alterar a forma, tá? E o tamanho da mancha de sangue. Por tamanho, gente, entendam área ou volume. Lembrem que eu falei no primeiro bloco, o analista de mancha de sangue, ele analisa tamanho, forma e distribuição. Se eu tenho dois desses problemas que o tecido têxtil altera, você vai ter dificuldade de enxergar o mecanismo de geração daquela mancha de sangue, daquele perfil de mancha de sangue. Bom, então, no caso de tecido têxtil, o analista de mancha de sangue, ele tem que entender bem o tecido para tentar estimar como era esta mancha antes dela se distorcer, antes dela aumentar de tamanho, ou antes daquele sangue ser sido absorvido pelo tecido. Este é o primeiro ponto. Depois que ele faz isso, é que ele tem que analisar o mecanismo de geração, por tamanho, forma e distribuição. Bom, só que para fazer essa engenharia reversa, de como ela seria no início, quando ela impactou ali no tecido, quando ela depositou no tecido, melhor dizendo, ele tem que entender, como eu falei, de tecidos. E aí os tecidos, gente, são um universo, né? Nós temos aí tecidos com diferentes características de constituição de material, de termos de construção, de torção de fios, de gramatura, que é o peso por metro quadrado desse tecido. E, enfim, se o tecido está mais gasto, ele é novo. Por vezes você pode ter um tecido, uma veste, por exemplo, que ela já tenha muito tempo de uso, e outra veste que tenha acabado de chegar da loja, onde ainda tem ali muito tratamento nos fios que compõem aquele tecido. E às vezes a mancha de sangue, sobre as mesmas condições, ela fica com formatos diferentes, mesmo que sejam da mesma marca, do mesmo tecido, da mesma composição, da mesma trama e tudinho, apenas porque um é mais gasto e o outro é menos gasto. Isso tem a ver, gente, com a capacidade do sangue, como eu volto a dizer, de ser absorvido ou de sofrer o fenômeno da capilaridade, né? Muitas das vezes os tecidos mais usados já perderam aquela proteção, né? Aquela, digamos assim, goma ou algo dessa natureza. Muitos tecidos são inclusive tratados com tratamento hidrofóbico para evitar chuva, ou tem tecidos também que têm características aí de dissipar o suor, né, fazer uma transferência de massa do suor. Enfim, nós temos aí um universo de tecidos no mundo, e muitos tecidos também, eles são misturados com características. Então, nós temos, por exemplo, tecidos aí de algodão, com poliéster, de elastômero e assim sucessivamente. Isso se torna um enorme desafio para o analista de mancha de sangue. Mas é importante que ele comece a entender de tecidos para poder entender o comportamento do sangue. E é isso que a gente faz. Existem treinamentos próprios de análise de perfil de mancha de sangue sobre tecidos têxteis. Inclusive o meu foi dado pelo pessoal da Austrália, foram mais de 80 horas de treinamento, né, com várias avaliações, porque realmente é uma das áreas mais complicadas para nós. E recomenda-se que só faça esses cursos que você já estiver num nível muito mais avançado de análise de perfil de mancha de sangue. Bom, uma das coisas principais em termos práticos que nós podemos analisar sobre tecidos têxteis, manchas de sangue e tecidos têxteis, é a diferenciação de manchas espetas de manchas de transferência. Por que isso? Primeiro, que são manchas espetas? São manchas formadas por gotas de sangue que se dissociaram da fonte devido predominantemente por uma força externa à gravidade. O conceito parece um pouco complicado, mas não é, tá? Quando você tem sangue que é destacado da fonte de sangue predominantemente pela gravidade, usualmente as manchas que vão gerar, elas vão seguir o caminho da fonte, né? Então a distribuição
das manchas de sangue vão ser de acordo com a fonte, porque elas estão ali se destacando da fonte predominantemente pela gravidade. O que é isso? É o mecanismo de geração. É a forma como o sangue se desconecta da fonte para formar as manchas que você está analisando. Quando você tem, por exemplo, uma fonte de sangue aqui, essa mesma fonte de sangue, mas ao invés dela, esse sangue ser desconectado predominantemente pela gravidade, vem um projétil de arma de fogo, por exemplo, e impacta nessa fonte de sangue, você vai ter gotas de sangue que vão se destacar da fonte predominantemente por essa força externa vinda do projétil, né? Não pela gravidade, embora a gravidade também esteja atuando. Quando você tem esta segunda hipótese, essas gotas de sangue vão ter uma certa velocidade maior, uma certa energia cinética, que ao bater no elemento de tecido, vai ter um determinado tipo de comportamento. Agora imagine que você pega este tecido, onde esteja essa mancha de um disparo, de uma gota proveniente de um disparo de arma de fogo, e pegue esse mesmo tecido e encoste numa parede onde tem uma mancha, uma gota de sangue, que é uma mancha recém-depositada, você vem e encosta ela aqui e faz isso. Quando você olhar aquela primeira mancha do disparo de arma de fogo e a da transferência, porque aqui nesse segundo caso você encostou, você fez o contato com uma superfície onde havia uma mancha de sangue pré-existente, qual é o mecanismo de geração aqui? Transferência, né? O contato entre uma superfície, uma parte do tecido que estava sem sangue, com outra superfície que estava com sangue. Então o sangue se destacou dessa fonte por causa de um contato de uma superfície sem sangue. Acontece que quando vocês olharem esta primeira mancha aqui, lembra que eu fiz o exemplo aqui, esta é do disparo de arma de fogo, esta aqui eu encostei aqui no sangue. Quando eu virar assim, o que você vai ver vão ser duas manchas circulares, tá? Vão ser duas manchas circulares. E aí, qual que foi a do disparo de arma de fogo e qual que foi a do contato, né? Se eu apresentar para vocês. Este é um dos grandes desafios do analista de mancha de sangue, porque essa diferenciação acontece muito em casos de situações reais. Para exemplificar para vocês, a análise de mancha de sangue sobre tecidos têxteis, ela já remonta aí desde a década de 30, na verdade desde o início da análise de perfil de mancha de sangue, porque é muito intuitivo quando você vai para o local de crime, você vê restos com sangue, você vê lençóis de cama com sangue, cortinas com sangue, toalhas de mesa com sangue, e assim sucessivamente. Mas assim, a análise de perfil de mancha de sangue sobre tecidos têxteis sempre foi considerada, mas houve aí um momento da nossa história que isso foi muito mais, digamos assim, foi dada muito mais importância por causa de um caso que aconteceu nos Estados Unidos aí por volta do ano de 2009, que é o do policial David Cain. O David Cain é um policial, salvo engano, rodoviário, tá, gente? Eu já li a história há muito tempo, mas vocês podem olhar na internet. O David Cain fez jogar basquete, segundo ele, e quando ele voltou, a família toda dele estava dentro de uma garagem, morta por disparos de arma de fogo. A polícia, quando chegou no local, ela verificou que na camisa do David Cain haviam, né, manchas aparentemente do tipo spatters, ou seja, aquelas manchas provenientes de uma energia cinética, e que, diante do fato que os filhos dele, que era uma menina e um menino, e a mulher dele tinham sido mortos por disparo de arma de fogo, os policiais ali entenderam que ele estava no momento do tiro, ele estava no momento que a família dele foi morta, e não estava jogando basquete, por causa do efeito backspatter. O que é o efeito backspatter? É quando você tem um projétil que atinge uma fonte de sangue, e as gotas de sangue viajam, né, fazem uma trajetória no sentido contrário ao projétil. É a terceira lei de Newton, essencialmente, tá, gente? E quando isso acontece, muitas das vezes, essas gotas de sangue que vão no sentido contrário ao projétil, elas atingem a roupa do atirador. E lá nos Estados Unidos, a cultura de análise de perfil de mancha de sangue, ela é muito forte,
muito forte, assim como na Europa, na Oceania e aí no Canadá, tá, gente? Esses países mais desenvolvidos. Por quê? Por causa de tudo que eu falei nos primeiros blocos, primeiro e segundo bloco, da capacidade que a análise de perfil de mancha de sangue tem de dar interpretações para você, de encurtar caminhos, de aferir depoimentos ou não, né? Corroborar, melhor dizendo, depoimentos ou não, ou hipóteses investigativas. Então, esses países dão muito eles valorizam muito a análise de perfil de mancha de sangue. Tanto é que, às vezes, policiais, detetives, eles fazem cursos de análise de perfil de mancha de sangue, tá, gente? Eu mesmo, quando eu fiz os meus primeiros cursos lá nos Estados Unidos, eu tive colegas que eram detetives, tá? Das polícias estaduais lá. Tá? Depois, quando a gente vai para avançado, essas coisas, aí a gente começa a enxugar mais, a gente vê mais perito. Mas nos cursos iniciais, nível 1, geralmente você vê muitos policiais também. Bom, e os policiais ali, naquele caso, David Kennedy, inferiram que aquilo ali era proveniente, provavelmente, de um backspatter. E aí, levaram o David Kennedy preso, enfim, foi preso depois. Eu não sei dizer ao certo a sequência correta, mas eu não me lembro, já li essa história já faz tempo. Mas o fato é que a procuradoria, o promotor lá, ele contratou um analista de manchas de sangue. E esse analista de mancha de sangue, ele bateu e ele disse que realmente ele corroborou a hipótese dos policiais, que aquilo era proveniente do backspatter. Bom, passou-se muitas polêmicas em torno desse caso, tá? Ele é bem cheio de idas e vindas. Eu não vou falar do caso todo aqui no YouTube, porque senão a gente vai perder um tempão aqui no vídeo. O fato é que depois de 2 anos a defesa contratou um analista de manchas de sangue. E ele rapidamente bateu o olho, olhou as vestes do David Kennedy na época e disse que aquilo não era efeito backspatter, aquilo não eram gotas de sangue, não eram manchas de sangue, melhor dizendo, de manchas de gotas spatters, ou seja, aquelas que se desconectam da fonte para uma força externa, além da gravidade. E sim que eram manchas transferidas, daquele segundo exemplo que eu dei, do contato do tecido com uma mancha, com uma pré-existente. E, enfim, ele mostrou, esse analista de mancha de sangue, que é totalmente errada a primeira premissa. E aí tentou-se entender por que na camisa do David Kennedy haviam manchas de transferência e não manchas do backspatter, manchas spatters, melhor dizendo, que aqui no Brasil muita gente chama de salpicos de sangue. E aí fez-se várias simulações e uma das probabilidades maiores foi quando David Kennedy chegou na garagem e viu a família morta, ele tentou tirar os filhos do veículo antes da chegada da polícia e ele encostou no cabelo da filha, que tinham várias manchas recém-depositadas no cabelo dela, que elas não tinham colapsado, né? A molhabilidade delas ali era muito baixa, então elas ainda estavam ali com um formato mais ou menos esférico. E aí ele encostou, quando ele tentou tirar o filho, ele encostou o cabelo, a veste dele no cabelo da filha. E aí, por isso que apareceram manchas de transferência na roupa dele. Na época, o que se falou era a explicação mais plausível, porque o fato é que aquelas manchas não eram spatters. Então, a hipótese que o David Kennedy estaria naquele local por conta do fenômeno backspatter, ela foi derrubada. E aí, o caso entrou em vários debates, o promotor não queria perder o caso, já acusou o David Kennedy ali de que abusava dos seus filhos, e enfim, que era mulherengo, que gostava de prostitutas. Aí começou a entrar naqueles vieses cognitivos, tá, gente? E dessa brincadeira aí o David Kennedy ficou preso aí por volta de mais de 10 anos, 12 anos, creio eu. E depois ele entrou na justiça pedindo alguns milhões de dólares de indenização do estado de Indiana. Se vocês quiserem, volto a dizer, entender melhor esse caso, leiam ele com mais atenção, porque eu já li há muito tempo, tá? Mas o que interessa para nós é o seguinte: quando se verificou que aquelas manchas eram de transferência e não de backspatter, procurou-se ver quem era a pessoa, quem era o analista de mancha de sangue que tinha inferido que aquilo ali era de backspatter. E aí veio a grande surpresa. A promotoria contratou um analista de mancha de sangue que não era analista de mancha de sangue. Ele não tinha nenhum curso formal, né, com aval do Comitê Educacional da Associação Internacional de Analistas de Mancha de Sangue, que existe nos Estados Unidos, do qual eu sou membro.
Então, na verdade, ele falava de mancha de sangue porque ele lia capítulos de livros de outros autores. E aí ele foi contratado pelo Ministério Público, ali pelo procurador, e inferiu isso daí, que foi a principal causa de ter deixado David Cain preso. E para não perder o caso, se inventou várias histórias, e no final das contas ele ficou 10, 12 anos preso. Até que um dia tinha uma das roupas que estavam no local, que a procuradoria não estava levando em consideração, que era a roupa do criminoso, né? Que depois foi pego e foi preso e etc e tal. Então o David Cain, no frigir dos ovos, ficou preso ali 10 anos por nada. Por isso que ele entrou com uma indenização de $milhões contra o estado de Indiana, nos Estados Unidos. Mas a nossa lição é a seguinte, é que por não entender de um assunto, um pseudo-analista de mancha de sangue deixou um homem preso. Foi ele que deu início àquela prisão. Porque tudo começou por uma avaliação equivocada da análise de perfil de mancha de sangue. Então, que isso fique de lição, como ficou para todos os analistas de mancha de sangue do mundo. E a partir daí começou-se a dar mais importância, já se dava, obviamente, né? Isso já era motivo de discussão, como a gente vê aí em vários artigos ao longo da história sobre análise de perfil de mancha de sangue em tecidos, mas a partir do caso David Cain, que a gente começou a ter muito mais foco nisso daí, porque embora não tenha sido um analista de mancha de sangue que tenha avaliado isso aí alertou a importância dos analistas de mancha de sangue se especializarem mais em tecidos. E o que está sendo feito, já foi feito hoje em dia, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Com relação aos tecidos, é que eu volto a dizer para vocês. Existem variações. Eu tenho aqui, por exemplo, um tecido de mistura de algodão com poliéster, tá? Vocês vão olhar aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui na câmera. Não sei se o foco vai ficar bom, tá? Como o sangue migra aqui para as laterais. Até quando eu gotejei uma mancha com determinado ângulo, por isso que ela está com formato elíptico, tá? Você vê que aqui nas laterais você começa a ter uma distorção, uma migração por capilaridade. Quando o volume é maior, às vezes isso é bem mais intenso, porque aqui no caso o volume era pequeno, era só de uma gota. Aqui já num tecido totalmente de algodão, tá, gente? Vocês veem essa mancha de sangue que ela não sofreu capilaridade. Ela sofreu, aliás, desculpa, ela foi dissipada, mas de uma forma circular, uma forma igualitária, tá? Aqui é um tecido de malha, tá? E o outro é um tecido plano. O que é um tecido de malha? O que é um tecido plano? O que é uma torção do fio? O que é a trama, né? A forma de você colocar os fios. Existem fios sintéticos, como o poliéster, esses fios naturais, como de algodão, que o algodão é torcido, até a forma de torção, tudo isso, gente, é levado em consideração na análise de perfil de mancha de sangue sobre tecidos textos. Então, vocês podem imaginar que isso é bem complexo, por isso que existem treinamentos adequados apenas para isso. Eu vou fazer um episódio mais tarde sobre os treinamentos e as obras de análise de perfil de mancha de sangue. Por enquanto, nós vamos continuar falando das habilidades do analista de manchas de sangue. E a mais difícil, como vocês já devem ter percebido, é a análise de perfil de mancha de sangue sobre tecidos têxteis. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. No próximo bloco eu vou falar sobre a outra habilidade do analista de mancha de sangue, que são os vieses cognitivos. O analista de mancha de sangue ele deve entender bem os vieses cognitivos para que ele não tenha distorções do seu processo decisório. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso no nosso próximo vídeo do episódio As Habilidades do Analista de Mancha de Sangue. Tchau, tchau!